Bom, vamos começar o nosso passo a passo. Eu trago para vocês essa bolsa piloto. O que é uma bolsa piloto? É quando a artesã faz a receita como teste, para ver se é aquilo que vai sair com o ponto que ela vai fazer, ou com algum outro ponto. Enfim, é uma bolsa piloto. Essa bolsa piloto aqui, eu fiz com 28 centímetros de largura. Então, a nossa bolsa, de acordo com o tamanho que você vai fazer da sua, se você tem aqui, por exemplo, 28 centímetros, você vai fazer um retângulo de 28, 28 e 28, tá? E também vai sair um retângulo, não é que você vai fazer um retângulo, vai sair um retângulo de 28 centímetros. Você vai pegar o valor da largura vezes 3. Então, você terá um triângulo aí de 84 centímetros, tá? Porque 28 vezes 3 me dá 84. Você vai ter um triângulo comprido de 84 centímetros. E como que você vai formar esse quadrado? Você vai fazer também 28 centímetros de altura. Então, quando você fizer a divisão de acordo com a imagem anterior, você terá os quadrados com 28 centímetros, tá bom? Essa peça piloto eu fiz da seguinte forma: eu trabalhei com meios pontos altos, peguei qualquer fio que eu tinha para fazer essa peça, e os meios pontos altos com o meu tipo de tensão de ponto saiu fechadinho. Eu resolvi fazer uma graça aqui, que é fazer uma volta em pontos altos cruzados, só para saber como é que ia ficar. Fiz aqui o fechamento, coloquei os botões, fiz o acabamento e trabalhei com a alça e minha bolsa ficou pronta, minha bolsa piloto ficou pronta, tá? Vocês estão vendo essa, não sei se dá pra ver aí no vídeo, essa risca aqui, ó, que é a marca da costura. Eu costurei, mas eu tava com a máquina de costura nativa e resolvi colocar um bordado que sai na máquina de costura. Não deu certo, mas ficou assim. Como é uma peça piloto, a gente vai criando ideias em cima do que a gente vai encontrando, né? As ideias vão surgindo. Então, essa aqui deveria sair, né? Um bordado que eu escolhi lá da máquina, mas não saiu. Muito bem, fiz o fechamento. Essa parte aqui, ó, eu só deixei essa parte feita aqui para falar para vocês o seguinte: quem vai fazer essa bolsa e vai usar no dia a dia para trabalhar e tal, a gente sabe que nas cidades grandes problemáticas fica meio seguro a gente deixar essa parte aqui somente com esse fechamento aberto, porque às vezes a gente, dependendo de como vai usá-la, nesse caso aqui eu tenho uma alça para usar essa bolsa cruzada em frente do corpo, né, na parte da frente do meu corpo. Se eu fosse usar essa bolsa numa cidade que tem roubos, é muito problemática, é complicado, então eu faria outros fechamentos, tá? Então, esse fechamento aqui não precisa vir tão perto do fechamento básico. Esses dois fechamentos que eu fiz com as correntinhas, poderia vir um aqui e outro aqui em cima. Um pouquinho maior também, faríamos alguma coisa aqui embaixo, como florezinhas, né? Ou colocaríamos aqui algumas miçangas, aqui, aqui, aqui. Então, eu fiz um só para mostrar como que eu faria se eu usasse uma bolsa dessa em cidades que não tem tanta segurança. Então, eu faria um aqui e outro aqui. Daqui do outro lado, eu faria do mesmo jeito. Então, na verdade, serve esse fechamento, né, para dar mais segurança para nossa bolsa, como também um adorno para a nossa bolsa, tá? Aqui eu fiz uma alça, conforme eu acabo de comentar, para usar ela cruzada em frente ao meu corpo. Se fosse para usar como bolsa de mão, claro, a gente reduziria mais essa alça aqui. E se fosse para usar assim só de um lado do ombro, eu aumentaria um pouquinho de acordo com o gosto de cada um. Então, esses são os detalhes. Quanto ao ponto, vamos voltar ao ponto de novo. Por ser uma peça piloto,
e eu ter usado um fio que não é para bolsa, conforme você coloca as coisas que você usa no dia a dia, no meu caso, a bolsa ela ficou pesada. Então, o uso que eu daria para ela no dia a dia não seria com um monte de coisas que eu uso na minha bolsa convencional. Mas se é para poucas coisas que a gente vai colocar aqui, tudo bem, porque o crochê ele vai ceder, principalmente se o fio não for, quando eu falo fio, gente, é tudo, tá? Principalmente se não é um fio próprio para a bolsa, que ele é mais endurecido, ou então um barbante, tá? O barbante ele vai ceder pouco, o crochê cede de qualquer maneira, mas o barbante deixa a peça mais firme. Vamos para a alça. Quanto à alça, o que eu fiz? Eu fiz aqui, depois que eu terminei toda a bolsa, fiz tudo. Aqui mesmo nessa parte aqui da bolsa, tá? Eu fiz 6 pontos baixos. Eu peguei os pontinhos aqui, contei 6 pontos e comecei a trabalhar com pontos baixos. Então, eu fiquei com algo assim, ó, tá? Desse jeito aqui. Eu fiz uma simulação de usar somente com 6 pontos altos, não baixos, com 6 pontos baixos. O que aconteceu? Como o crochê cede, essa alça começou a ceder. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma fita gorgurão, eu coloquei a fita aqui, né? Porque eu comecei a fazer a alça já grudada aqui nos 6 pontos da bolsa. E ela ficou assim, eu pus uma fita gorgurão aqui, passei na máquina 3 costuras, 2 nas laterais e uma no meio. E depois que eu fiz isso, eu dobrei a alça e vim costurando, tá? Essa alça com o ponto, com a peça lá, com a fita gorgurão já, ó, com a agulha, essa agulha normal que a gente usa para fechar os nossos crochês, olha. Tá? Então, eu vim costurando, fechando, né? E eu tenho uma alça bastante firme, que não vai ceder, porque ela tá costurada na máquina e também, claro, eu tinha que fechar e deixá-la assim, tá certo? Também pode ser usada essa alça com os pontos que você fizer. E se você não tiver a fita gorgurão, você pega uma fita, um tecido que seja, ou que faça contraste com o fio que você está usando, né? E você pode costurar na máquina e deixar a alça um pouco mais larga. Esses são alguns detalhes que eu fiz na peça piloto, que se caso você fizer essa bolsa, você já sabe o que eu fiz aqui, tá? Nada mais do que isso, muito simples de ser feita, rápida. E agora vamos para listas de materiais. Para fazer essa bolsa tamanho real, né, 28, 30, 35 centímetros, do jeito que você quiser, você vai precisar comprar o seu fio. Nesse caso da bolsa piloto, eu usei 2 novelos de 80 gramas. E me sobrou dos dois novelos um pouquinho do segundo. Então, com 100 gramas com essa medida, você consegue fazer a bolsa, dependendo de como você crocheta e o tipo de ponto que você vai fazer, tá? No nosso caso, como a gente vai fazer uma bolsa mini, eu vou usar essas 3 cores. Eu não sei se dá pra ver na tela, mas essa aqui é uma cor de abóbora, um verde claro e um branco. São fios da mesma marca. Eu quero comentar que os fios se comportam de forma diferente, tá? Por exemplo, para fazer essa mini bolsa, eu usei pontos baixos, tá? Esse fio cinza, ele tem um tipo de comportamento, apesar de ser da mesma marca, eu acho que deve ser a questão da cor. Ele laceia um pouquinho mais. O branco um pouquinho também, e o vermelho já fica mais endurecidinho. Então, eu como já tenho o costume de usar essa marca de fio há muitos anos, então eu preciso, às vezes, dependendo da peça que eu faço, mudar o número de agulha
que o fabricante indica no rótulo, tá? Quase nunca eu sigo, tá certo? Mas para fazer essa miniatura, por falta de tempo que eu tenho aqui, eu vou usar uma agulha com um número bem menor do que eu costumo usar para fazer qualquer outra peça, porque para a bolsa precisa ser um fio que ele seja encorpado, que fique durinho, e também um ponto que ajude nisso, né? Então, nesse caso aqui, seria o ponto baixo, eu vou trabalhar com ponto baixo, e vou trabalhar com esse mesmo fio, só que com agulha de número menor, para que fique endurecidinha essa bolsa, tá? Então, cada um de vocês vai escolher o fio que você quiser, mas eu já comentei as características da bolsa piloto que eu usei e que pode acontecer com você também, tá certo? Vamos precisar de uma agulha para fazer a costura das duas laterais. E eu acho que nada mais eu tenho que falar. A única coisa que eu quero comentar com vocês é que esse tipo de bolsa, acho que você já deve ter visto pela internet, ela tem também a possibilidade de fazer os quadrados em separado. Só que nesse caso, nós já teríamos aqui, ó, uma costura, duas costuras, atrás também seria 3 e 4. Nós teríamos aí 4 costuras, né, ó. Desse bege para esse mais escuro e desse bordô para o mais escuro. Virando a bolsa, teríamos também a costura. Ao passo que se fizéssemos com esse retângulo, teríamos 2 costuras. Então, eu trago aqui modelinhos muito lindos, olha só. Aqui foi colocado botões para dissimular aquela costura, porque dependendo de como você costura, aquela costura lateral não vai influenciar em nada. Aqui eu já tenho aqui uma alça já comprada. Aqui ela foi feita em pontos altos. Dependendo da finalidade, né? Ela não vai ceder tanto. Aqui não tem nenhuma, ó. Tá vendo? A alça aqui também foi feita com pontos... Aqui já foi feita com pontos baixos, mas isso vai ceder. Mas dependendo do que a utilidade que a pessoa vai dar para essa bolsa, não vai ter problema nenhum. De repente vai levar para um clube, vai levar alguns produtos para praia, então tudo bem, tá? Aqui eu já tenho uma bolsa mais elaborada também, em pontos altos. Olha só, a alça feita de crochê, depois os acessórios aqui para alça também foram comprados, eu achei lindo também. Essa aqui super elegante, também com quadrados clássicos, separados. Ficou uma combinação muito linda. E por último tem essa aqui, que olha só, uma bolsa bastante prática, também feito a alça em crochê e os encaixes que a gente compra nos bazares. Gostei bastante, tá? Então é isso. Trago aí essas informações e vamos então para o nosso passo a passo, que vai ser super rápido, porque eu não tenho tempo de fazer uma bolsa. Apesar que eu tenho fio, eu não tenho tempo de fazer uma bolsa com o tamanho maior do que não seja essa mini. Mas eu vou fazer um pouquinho maior, tá? Do que eu fiz aqui. E não tem segredo nenhum. Eu vou começar as primeiras voltas com vocês e depois o resto vocês vão voltando o vídeo o vídeo 2, que tem todas as explicações e sem nenhum segredo. E nós temos aí a nossa bolsa, conhecida também como bolsa origami, tá? É isso, vamos ao passo a passo. Começamos então, olha, com o fio verde eu fiz 31 correntes. 31 correntes eu tenho para a bolsa mini, vamos medir aqui, eu tenho 9,5 centímetros. Com 9,5 centímetros, eu vou fazer também a altura desse meu primeiro quadrado. Então, eu pego a largura, meço a largura, e a medida que eu tenho da largura, eu vou fazer na altura, e eu vou ter um quadrado 9,5 por 9,5. Por que que eu vou fazer 9,5? Porque cada ponto baixo meu, ele tem meio centímetro, então eu posso trabalhar com 9,5 centímetros, tá certo?
Mas eu vou trabalhar nessa laçada aqui, ó, da corrente, que parece que forma umas bolinhas, porque se você vira a corrente para cá, você tem as duas laçadas e uma no meio. E essa do meio a gente só vê virando a correntinha assim. Por que que eu vou trabalhar nessa correntinha, nessa laçada aqui de trás? Para que não ceda quando a gente faz uma barra de blusa, começa fazendo de baixo para cima. A gente pode até começar da forma tradicional ou assim. Assim ela cede menos, principalmente se a gente tem um fio como o que eu trabalho há anos, que depende da cor, depende da partida, você tem que saber trabalhar com ele para não ceder. E não é só por isso, olha como é que fica bonito quando a gente trabalha na laçada de trás da corrente. Nós temos uma das partes da bolsa já arrematadas, ó como fica legal, tá? Porque essa bolsa aqui, dependendo de como você faz, por exemplo, se você vai fazer, vai começar a fazer a primeira volta pegando o ponto baixo de forma tradicional, convém que se faça um arremate depois, né, em toda a volta. E como eu fiz com a bolsa piloto. Mas nesse caso aqui, eu prefiro fazer a primeira volta pegando o ponto baixo pela laçada de trás da corrente. E depois eu já faço normal, claro, não tem nem como. Eu vou fazer da seguinte forma, ó. Então, você vai fazer 30 correntes, no meu caso, eu tô fazendo 30 correntes e mais uma. Por que essa mais uma? Porque eu preciso virar a agulha para fazer o ponto. Então, eu faço 31 correntes e venho na corrente número 30 e faço o meu primeiro ponto baixo, dessa maneira que eu vou fazer agora com vocês aqui, ó, tá? Ó, então, ó, eu venho aqui na bolinha, é como se fosse uma bolinha, e faço o meu ponto baixo. Técnica. Pra gente inserir melhor a ponta da agulha nessa parte aqui, a gente faz uma técnica de juntar um pouquinho, ó, essa correntinha, a gente deixa ela perto do último ponto, ela sobe e aí fica mais fácil da gente trabalhar com a ponta da agulha. A gente entra na diagonal assim também, ó, tá? E aí nós vamos fazendo o nosso ponto baixo. Conforme a gente vai fazendo, as próprias correntinhas já ficam viradinhas, tá? Ó, pra a gente trabalhando aqui o nosso ponto baixo, ó. Isso aqui é técnica, tá? E se você puder pegar a agulha de forma diferente, se você tem 2 ou 3 formas de pegar a agulha de forma diferente, você vai pegar da maneira que você achar melhor para poder fazer essa primeira parte aqui, que é mais demoradinha, a gente tem que ter mais paciência. E a gente vai trabalhando os pontos baixos, quando chegar aqui no final, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, tá? Então, muitas vezes a gente precisa dar uma viradinha assim na agulha, tudo isso são técnicas, tá? E faremos aqui o nosso ponto baixo. E aí, a nossa primeira volta já está feita. Olha como fica bonitinha, arrematadinha aqui em cima e embaixo também. E vamos pegar a fita métrica e vamos conferir aqui, ó, 9,5 centímetros. E eu vou seguindo agora fazendo 9,5 centímetros de altura, tá? O que que eu faço agora na segunda volta? Na segunda volta, eu levanto um pouquinho a laçada, eu não vou fazer aquela corrente que normalmente a gente faz, porque não tem necessidade e por questão de ser uma peça que tem que ficar bem arrematada os lados, eu vou levantar só um pouquinho a laçada, vou virar o trabalho e venho fazendo no primeiro ponto já, ó, no primeiro pontinho, eu já faço o meu ponto baixo, pegando dentro agora da base do ponto baixo, tá? Eu não vou fazer ponto baixo em relevo, nada disso. Vou pegar normalmente, trabalhar o ponto baixo, ó, trabalhando ponto baixo normalmente dentro da base dele. Por eu trabalhar com uma agulha bem menor do que eu tô acostumada,
ele vai ficar, a minha base aqui, esse é meu primeiro quadrado, vai ficar bem fechadinho, bem durinho, apesar de que eu estou usando um fio meio complicadinho. Então, a técnica que a gente usa é essa que eu tô mostrando para vocês. Agulha com um ou dois números menor, e a gente vai conseguindo fazer esse primeiro quadrado de forma que fique bem fechadinho e bem durinho, ó. E aqui sai, a lateral sai retinha, tá? Então, aqui eu tenho que ter 30 pontos. Eu vou trabalhando carreiras de ida e volta, e eu já retomo com vocês. Muito bem, como são carreiras de ida e volta, eu já me adiantei aqui. Olha só como é que ficou isso aqui, ó. Super durinho, com a agulha que eu estou trabalhando. E como que a gente conta isso daqui? Olha só. Essa aqui é a primeira volta, tá? Observe que conforme a gente vai fazendo as voltas em pontos baixos, eles vão ficando com uma separação de duas em duas voltas. Olha só, e facilita a contagem pra gente. Então, vamos ver em centímetro quanto nós temos aqui, ó. 9,5 centímetros. Não laceou. E eu tenho aqui os meus 9,5 centímetros. Não laceou, porque a técnica que eu usei de trabalhar a primeira volta na laçada de trás da corrente funciona, tá? Então, como que a gente vai contar isso, ó? Vamos esquecer essa volta aqui embaixo para efeito de contagem. Vamos contar os par de voltas que nós temos em pontos baixos, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. A última, 33, e a primeira aqui embaixo, 34. Então, 9,5 centímetros para o tipo de agulha que eu estou usando, a forma com que eu crocheto, me deu esse número de voltas, tá? Aqui também no branco, a mesmíssima coisa. Eu consegui fazer o quadrado com esse mesmo número de voltas. Deixa eu conversar com vocês uma coisa. A gente não crocheta todos os dias iguais, nem todas as horas iguais. A não ser que a gente pegue o crochê do começo ao final e vamos fazendo as voltas sem nenhuma interrupção. O que significa? Que nem toda o número de voltas que deu nesse quadrado eu vou ter aqui, tá? De repente aqui deu esse número 32 ou 34, aqui pode dar 31. Você vai falar, mas como se eu fiz não, que se eu fiz o mesmo crochê? Não, porque às vezes você sai, vai fazer compras, volta, vai lavar roupa, vai fazer comida, ou passa uma contrariedade e tal. Quando você vai pegar no crochê, já muda a forma da gente crochetar. Então, às vezes, com uma voltinha a mais, você vai ter a medida que você quer. Não importa que aqui dê 34 e aqui fique com 33. Mas desde que dê a sua medida, de acordo com o primeiro, é válido. Pode acontecer isso, tá? E com o outro também pode acontecer. O importante é que os três tenham o mesmo valor em centímetros. Mesmo que você precise fazer uma menos ou uma mais aqui, aqui também uma menos. Ou os três vão de maravilha com o mesmo número de voltas, tá? Acontece no crochê isso também. Como que você vai... Eu não vou ensinar aqui a troca de fios, porque você que tá fazendo isso aqui já deve conhecer bastante coisa de crochê, tá? Aqui não é para iniciante mais, meu objetivo não é para iniciante mais, tá? Então, ó, quando a gente dobrar isso aqui, ó, não pode ter sobras, ó, tem que estar certinho. Quando a gente dobrar, você vai ver que você tem as voltas no primeiro, tudo bem. Vamos ver agora no segundo. Você vai ver que, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, apesar de que eu tô com outro fio. Você não vai ter sobras, ó, vai estar certinho o número de pontos que você colocou. Então, esse quadrado aqui tem a mesma medida que o quadrado branco, tem a mesma medida que o quadrado verde. E assim, sucessivamente, a gente vai fazendo com os três quadrados. Eu aqui já me adiantei, agora eu já estou
no quadrado cor de abóbora. E quero dizer para vocês que aqui o fio tá laceando mais do que esses dois, mas eu tô com o mesmo número de agulha e tô apertando mais o meu fio entre os dedos para que eu chegue com o mesmo número de voltas que eu tenho nesses dois, tá? Então, olha o comportamento do fio. Então, agora eu vou terminar essa parte toda e depois a gente vem trabalhando com a alça e o fechamento e tudo bem, tá certo? Então, até daqui um pouco. Aqui de volta, então eu já tenho, ó, toda a parte arrematada e agora a gente vai fazer, vamos dobrar a nossa bolsa, tá? Muito bem, então aqui estou, ó, vou aproveitar então o meu fio, tá? Para fazer a costura aqui. E do outro lado eu preciso colocar fio, o fio verde. Como aqui nós não estamos aqui ensinando o passo a passo para costurar, eu vou costurar agora, ó, tá? O que eu fiz foi dobrar a parte branca primeiro, tá? Ó, para aproveitar o fio. Então, pode ser feito, a dobra pode ser feita de duas, três maneiras, que não tem problema nenhum, tá? Então, agora aqui, eu tô com a parte mais bonitinha aqui, ó, do que eu fiz aqui em cima. Como não tem nem direito nem avesso, a gente aproveita essa parte que a gente fez aqui. E eu vou fazer a minha costura e já volto aqui com vocês, tá? E depois eu faço a outra parte do mesmo jeito, costurando do outro lado, tá certo? Aqui. Dessa forma assim, tá? Até já. Olha, como aqui não coincide o último pontinho, a gente tem que dar um jeito de tirar, de pegar o pontinho aqui, ó. Voltar lá pro branco. Pego o branco aqui, a linha branca. Tento passar aqui por cima, pra ficar tudo igual, senão eu vou ter que desmanchar. Ó, dou um jeito de puxar esse fiozinho pra cá. Volto, dou um jeitinho de tirar o fio amarelo e jogar um pouquinho mais pra cá, já fazendo o arremate aqui embaixo do fio de cor laranja. Olha. Costurar também são técnicas, gente. Tá? Eu vou deixar assim, que depois eu faço o arremate aqui. Então, eu tenho isso aqui, ó, tá? Tá assim, a nossa bolsa. Agora, eu vou virar do lado do direito. Vamos ver como é que ficou essa costura, as duas costuras, ó. Melhor que eu pude fazer, tá? E o que a gente faz agora? A gente dobra em triângulo. Vou pegar uma agulha para ajeitar essa ponta. Olha. Pego uma agulha para ajeitar a ponta, para ajeitar a outra pontinha. Como nós estamos trabalhando com crochê, a gente tem que ajeitar bem isso aqui, ó, tá? Muito bem ajeitadinho. Bom, pessoal, para que o vídeo não fique muito mais largo do que já está, então é o seguinte, essa é a bolsa, tá? Aqui nós temos do que era um 2D, ou seja, um tecido reto. A gente, com a técnica japonesa, conseguiu ter volume, tá? E base, ó, base da frente, base de trás, e é isso aqui que essa é a receita que nós fizemos até agora.
No tecido original, essa ponta aqui se dava um nó para fazer o que vocês já sabem se acompanhou o vídeo 1 e também o vídeo 2, e principalmente o vídeo 1 que eu explico tudo. Então, essa é a parte da bolsa terminada. Quanto às alças, as alças a gente pode fazer de duas maneiras, tá? Muito bem. Quanto a alça você vai fazer do tamanho que você acha que deve, porque de repente você quer fazer uma bolsa dessa em tamanho real, 30 centímetros, 28 centímetros, para usar com a alça, tendo uma alça para usar no ombro, ou então tendo uma alça para usar ombro e mão, ou então somente uma bolsa de mão. Então você vai decidir o tamanho da sua alça. De que forma você vai fazer? Tem várias formas. Como aqui eu acho que não tem ninguém iniciante, eu vou comentar, porque eu já tô com tempo de vídeo mais do que eu esperava. Então, eu vou comentar como que se pode fazer essa alça aqui, ó. Você pode trabalhar com um número menor de agulha também, tá? Ou então, se você não tiver uma agulha com número menor, você vai fazer com a agulha que você tá fazendo a sua bolsa até agora. Você pode fazer o cordão de corrente de acordo com a medida desejada. E você pode começar por aqui, ó. Você vai encontrar do lado direito da bolsa algum huecocito, como você fala em espanhol, um hueco. E você vai fazer o seu ponto baixo, você vai prender o ponto baixo, e a partir daí você vai começar a trabalhar ponto baixo dentro de ponto baixo, dentro desse espaçozinho que você encontrou aqui. Mas vai fazer um ponto baixo normal, tá? Você pode trabalhar com ponto baixo na laçada de cima da corrente ou na laçada de baixo. Eu aqui faria na laçada de baixo a primeira volta em pontos baixos, do jeito que vocês estão observando aqui. Eu não farei essa alça, só tô explicando para você entender, tá? Como que é para fazer. E você vai fazendo seus pontos baixos até chegar no final da corrente. Você pode, no final da corrente, enganchar aqui, tá? Desse lado aqui também, ó. E continuar fazendo pontos baixos. E você vai criar aqui um espaço de pontos, tá? Você pode fazer 5 voltas, dependendo do seu fio, 6 voltas, e depois você vai fechar e vai costurar, como eu fiz aqui, como eu mostrei logo quando eu apresentei a bolsa em tamanho de 28 centímetros. Então, você volta o vídeo, você ou vai lá para o vídeo número 2 e eu tô explicando para vocês isso. Não, 2 não, na imagem do vídeo que tá aqui, na imagem. Volta, você vê que eu tô explicando. Você pode fazer assim também. Então, vai sobrar aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar uma coisa, algo assim, ó. O seu crochê aberto com um determinado número de voltas, tá? Como você começou aqui na pontinha, vai sobrar esse aqui. Como você vai fechar, você vai fechar depois e já vai costurar com o que você tem aqui e você tem a alcinha fechada, tá? Pode fazer dessa forma também. Ou você pode fazer a alça em separado e costurar depois. Vai fazer o mesmo esquema que eu tô mostrando aqui. 5, 6 voltas, dependendo do fio que você tem. Você vai dobrar e vai costurar depois, já com a pontinha já da bolsa, e vai ficar isso aqui, tá? Você pode fazer dessa forma também. Ou então, você pode fazer uma alça como eu vou fazer com outra bolsa, mas eu já fiz aqui para mostrar para vocês como é que eu fiz essa alcinha aqui, ó, tá? Essa alça, ela tem, tá vendo? Ó, tem uma pontinha arredondada aqui. Essa pontinha arredondada aconteceu porque eu fiz isso, ó. Eu fiz também um número de correntes de acordo com a alça com a utilidade que eu vou dar para minha bolsa, né? E fiz
E fiz assim, da seguinte forma. Então, depois que você fez o seu cordão de corrente, você vai fazer uma corrente a mais e vai trabalhar. Por exemplo, você fez 30 correntes, você faz 31 e trabalha na corrente número 30. Vocês já sabem por quê. Então, eu comecei a trabalhar o ponto baixo assim, ó. Eu fiz um nessa corrente, 2, 3, 4, 5 e 6. Pode fazer 5, você tem que deixar arredondadinho aqui. E comecei depois a trabalhar com os pontos baixos, ó. Opa, que tá difícil de pegar o ponto baixo. Vamos tentar assim com a mãozinha desse lado, desse jeito aqui na agulha. Vou para encaixar aqui. E comecei a trabalhar com pontos baixos, olha, já aqui em cima, arredondadinho, tá? Ó, tá vendo, ó, já tá arredondadinho aqui. E trabalhando com pontos baixos até chegar lá no final. Eu vou fazer aqui, eu não ia fazer, mas eu vou fazer aqui para mostrar para vocês que no final eu vou fazer a mesma coisa, tá? Já volto. Olha como é que fica. Fica essa parte arredondadinha aqui. Já volto. Aqui vocês estão vendo, ó, a outra no final da correntinha, do cordão de correntinha, tem também os 6 pontos baixos aqui. E agora eu sigo fazendo pontos baixos, ó, até chegar lá no início. Vou fazendo pontos baixos até chegar no início do nosso outro círculozinho aqui, ó, tá? Dessa forma. Vou continuar fazendo aqui também. Cheguei aqui no final, o que eu vou fazer agora, ó? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, fechando essa volta aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Se você quiser colocar um marcadorzinho, pode colocar, mas não tem necessidade, porque agora a gente tem que contar as voltas que nós vamos fazer de acordo com o lado. Então, se você quiser colocar um marcador, por exemplo, nesse lado que nós estamos fazendo aqui, ó. Agora a gente vai trabalhar com o ponto de costura, que é o ponto baixíssimo, tá? O ponto baixíssimo, ele endurece qualquer trabalho. Então, se você estiver, por exemplo, fazendo alguma coisa que esteja embabada, se você jogar, dependendo de onde você vai trabalhar com ponto baixíssimo, ele tira um pouco o que está sobrando, tá? De forma meio grosseira, mas tira. Então, a partir do momento que eu fechei aqui, todas as voltas eu vou fazer com pontos baixíssimos, pegando na laçada do ponto baixo que sai no meu dedo indicador. Ó, então, ó, eu vou começar a fazer pontos baixíssimos. Se você não quiser marcar a volta que você tá fazendo, você vai marcar onde você parou. Só que, a partir de agora, a gente não vai mais fazer fechamento, a gente vai passar por cima disso tudo. Então, o marcador aqui, ele serve para te mostrar onde você começou a fazer pontos baixíssimos. Não precisa apertar, simplesmente você vai fazendo ponto baixíssimo nos pontos baixos, onde a laçadinha dele está paralelo ao dedo indicador. Ó, só deixa passar o fio, não precisa apertar, porque se você apertar, na próxima volta você vai ter muita dificuldade de inserir a agulha nesse mesmo espaço que eu estou fazendo agora. Porque uma coisa é o espaço do ponto baixo, outra coisa é o espaço do ponto baixíssimo, que já sai apertado por natureza. Então, ó, apenas segure o fio e deixe que a agulha leve o ponto baixíssimo no seu lugar. Não precisa apertar, que ele mesmo, um após outro, vai formando o endurecimento da peça, tá? Ó, assim. Então, não aperta, deixa folgadinho, simplesmente segura o fio entre os dedos,
Deixa o fio correr entre os dedos, ó, e passa. Ó, a sequência, não tem o que errar, ó. Insere primeiro a agulha, puxa o fio, insere, puxa o fio, insere, puxa o fio e puxa o fio para dentro das duas laçadas. E vai formando essa ondinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Não sei se dá pra você ver. Vai formando essa ondinha aqui. Então, você vai passar, se você quiser fazer esse tipo de alça, por toda a extensão. Aqui, quando chegar aqui na voltinha, vai fazer também. Quando voltar por esse lado, tira o marcador, passa por cima, quantas vezes você achar que é necessário. Aqui, ficou dessa maneira aqui, ó, tá? E aqui também tem a possibilidade de você usar ou ele com essas bolinhas aqui, tá? Ou o lado dele normal. Eu vou usar para essa miniatura esse aqui. Então, eu passei, ó, três voltas de ponto baixíssimo, tá endurecidinho, não vai lacear mais do que isso, mesmo que seja numa bolsa de tamanho maior, e você vai usar com algum pezinho, tal, sua carteira, um monte de outras coisas, vai lacear bem menos que esse aqui, ó, tá? Esse daqui não vai lacear também tanto, porque a gente vai costurar. E dependendo do como você vai usar, não vai ser preciso colocar aquele reforço que eu fiz na bolsa piloto, tá bom? Então, é isso daqui, ó. Como que eu vou trabalhar com essa alcinha? Eu venho aqui, vou costurar uma parte dela, tá? Aqui. Olha. Tem que tirar a medida certinho, ver quantos pontos você desceu pra fazer isso, tá? Não pode fazer a costura assim aleatoriamente, tem que saber quantos escalões do ponto baixo você deixou pra fazê-la e faça de acordo, não faz assim, ó, tá? Deixa ela um pouco em diagonal, tá? Não costura ela assim não, que não fica legal, ó, tá? Costura ela em diagonal. Que até mesmo se você usar como bolsa de ombro, em diagonal, a alça não cai. Mesmo, porque tem bolsa que a gente usa no ombro que cai, né? Mesmo usando pertinho da gente. Então, ficou assim, deixa eu tirar o zoom aqui para dar uma totalidade no que eu estou fazendo, tá? Aí vem o fechamento. O fechamento eu vou ensinar pra vocês agora, ó, também o fechamento, tá vendo? Aqui é onde vai colocar o botãozinho, aqui eu fiz pequeno, mas agora eu vou fazer um pouco maior. Então, o fechamento a gente costura aqui, tá? Primeiro define o botão. Antes de costurar atrás, primeiro defina onde vai ficar o botão. Pega um lápis ou qualquer coisa que você possa marcar. Faça uma marquinha no que você vai, aonde você quer que fique o botão. Tem que ficar bem apertadinho, tá? Porque o crochê cede também um pouquinho. Mas o ponto que eu vou usar aqui é praticamente o mesmo que eu usei pra alça. Você marca e a partir de então você vem e aí você costura a sua bolsa, o seu fechamento de acordo com a altura que você deixou aqui primeiro, tá? Assim. Então, você faz isso aqui. Se você tiver alguma coisa pra marcar esse tamanho, você já deixa aí, ou prende com alguma outra coisa, mas tem mais ou menos, não precisa ser exato. E você vai primeiro costurar aqui, bem costurado, e depois você vai costurar o botão aqui, tá? Você pode fazer essa parte aqui um pouquinho mais larga. Então, é isso. A alcinha já está explicado para vocês, eu acho que não tem necessidade que eu siga fazendo essa alça, mesmo porque nas redes sociais tá todo mundo fazendo essa alça aqui, coisa mais simples, tem até alças mais bonitas, mas como eu queria algo minimalista, sem muita coisa, eu fiz essa alcinha. Mas você pode buscar em Pinterest, alça para bolsa, que você vai encontrar alça de crochê para bolsa. No YouTube tem um monte de meninas e meninos ensinando também, tá?
Então, eu penso que não tem necessidade. Não é só o meu passo a passo, o mais correto e o mais interessante. Então, eu deixo sugestões para que vocês busquem em outros lugares também, porque aqui meu tempo tá reduzido, principalmente nesse vídeo, que eu não pensei que fosse passar tanto tempo, tá bom? É isso, e agora eu mostro para vocês como que eu faço esse fechamento aqui. E aqui a gente deixa um pouquinho maior para poder passar o botão. Como é uma bolsa mini, aqui eu posso até deixar com esse daqui, mas vamos fazer certinho a coisa, tá bom? É isso, gente. Eu já venho com a alça costurada e só faltando mostrar aqui o fechamento. Até já. Vou fazer o fechamento. Nesse caso aqui eu tenho 18 correntes. E eu faço mais uma, 19, e começo a trabalhar na corrente seguinte, fazendo um ponto baixo em cada ponto, até chegar lá no final da correntinha, tá? Eu sigo fazendo aqui os pontos baixos e já volto. De onde eu tirei essa medida? Tirei essa medida conforme eu comentei com vocês. Esse aqui é outro tipo de fechamento, tá? Ó, fiz outro tipo, ó, fiz direto na bolsa. E essa aqui eu já fiz com a bolsa costurada. Eu vou pegar um determinado número de correntes, vou simular onde eu vou costurar, seguro aqui a primeira corrente e passo pela frente da bolsa e vejo aonde vai ficar o botão. Então, essa é a medida, tá? Então, vamos lá. Continuo fazendo os pontos baixos até chegar no final. Feito isso, cheguei aqui no final, a correntinha, ó. Fiz um ponto baixo, que eu vou fazer agora de acordo com o tamanho do botão que eu vou usar. Eu vou fazer uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 correntes. E agora eu vou trabalhar do lado debaixo dessas correntinhas aqui. Eu já deixei um pedacinho de fio, tá? Pra ser arrematado, mas acho que eu vou arrematar do outro lado. Tudo bem, depois eu corto o fio. Então, eu venho aqui, ó, nesse mesmo lugar. Deixa eu pegar o outro. Na raiz eu chamo raiz, tá? Só para efeito didático. Eu venho aqui e faço o meu ponto baixo. Aperto um pouquinho e continuo trabalhando dentro desses espaços que foi criado do ponto baixo, ó. Tem uma laçadinha só, eu abro e eu já vejo um buraquinho aqui, ó. Ó, como tá ruim esse meu zoom. Olha, eu insiro a agulha aqui, ó, e continuo fazendo pontos baixos. Até o final dessa volta, tá? Vou precisar aumentar um pouquinho mais, porque o meu botão parece que é um pouquinho maior do que essas 7 correntes. Então, eu vou fazer 7, 8 e 9. E continuo o mesmo processo, só aumentei 2 correntes aqui, tá? Já volto. Cheguei aqui no final, eu vou fazer um ponto, mais um ponto no mesmo lugar. Faço uma corrente, passo para o próximo ponto baixo, do outro lado, faço um ponto, mais um ponto. Pronto, eu já fiz aqui 2 pontos baixos. Agora, o que eu vou fazer são pontos baixíssimos em toda essa parte aqui de ponto alto. Vou entrar nessa parte onde eu fiz a casinha para o botão, faço pontos baixíssimos também e volto fazendo pontos baixíssimos. Então, vamos lá. Pontos baixíssimos, tá?
Ó, então do mesmo esquema, solta e trabalhando na laçada de baixo do ponto, na laçada de baixo não, na laçada que sai no meu dedo paralelo, que está no meu dedo paralelo, ó. Vou fazendo pontos baixíssimos. O ponto baixíssimo, ele é um ponto considerado de costura no crochê, porque ele endurece a peça. Ele serve também para fazer a costura de peças do nosso crochê, tá? Aqui. Muito bem. Vou fazendo aqui, ó. Vamos lá. Tô com um pouquinho de pressa, para não ficar o vídeo muito largo. Agora eu entro aqui na correntinha, ó. Entro na correntinha. Tentar entrar aqui e faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo o mesmo esquema, ó. Aqui, ó. Entro dentro da corrente. E faço meu ponto baixíssimo aqui. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Se eu pegar na laçadinha do lado da correntinha, vai ficar um pouco mais maleável. Ó, ponto baixíssimo e ponto baixíssimo. Na verdade, esse daqui não resolveu nada. Depois eu corto, arremato e corto, arremato e corto. Agora eu venho e continuo fazendo, ó, ponto baixíssimo. Opa, vamos lá. Ponto baixíssimo dentro desse último ponto aqui. Ó. E sigo trabalhando ponto baixíssimo até chegar lá no final. Agora eu vou fechar a tela e vou continuar trabalhando o meu ponto, tá? Eu vou arrematar esse fiozinho que eu pensei que eu faria desse lado e nós vamos ter isso aqui, tá? Ó. Então eu já volto. Aí está então a minha versão da bolsa Azuma Bukuro, ou então bolsa bento, também conhecida como origami ou bolsa japonesa. E aí vocês já conhecem então a história de onde veio, o que tem a ver a dobradura com tudo isso, e tudo tem uma história. O nosso crochê tem uma história, o tricô tem uma história, a nossa vida tem uma história. Nada nasceu do nada, nada é tão inédito quanto as pessoas que fazem certas coisas querem passar. Tudo é cópia da cópia, é adaptação, é junção, é arte, é a vida. Feliz dia e muitos bons momentos no crochê. Até o próximo vídeo.